Olá, meus amados irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Vamos proceder à leitura bíblica diária do dia 17 de julho de 2021. Antes, porém, deixe seu like. É muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se for a tua primeira vez no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu me chamo Maxwell e é muito bom ter você no meu canal. Cresçamos, pois, na graça e no conhecimento. Assista até o final, isso é muito importante. Vamos ler. Provérbios, capítulo 19, versículos 15 e 16. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos morrerá. Salmo, capítulo 13, versículos 1 a 6. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Romanos, capítulo 4, versículos de 1 a 12. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas àquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. Estando ele também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. 1 Crônicas, capítulo 24, versículos de 1 a 31. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi, com Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu-os segundo o seu ofício no seu ministério. E acharam-se muito mais chefes dos pais entre os filhos de Eleazar do que entre os filhos de Itamar, quando os repartiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas paternas,
Mas dos filhos de Itamar, segundo as casas paternas, 8. E os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve governadores do santuário e governadores da casa de Deus. Assim, dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E Semaías, filho de Natanael, o escrivão, dentre os levitas, os registrou perante o rei, e os príncipes, e Zadoque, o sacerdote, e Aimeleque, seu filho, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes, e entre os levitas, dentre as casas dos pais, tomou-se uma para Eleazar e outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Gedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima a Secanias, a undécima a Eliasibe, a duodécima a Jaquim, a 13ª a Upa, a 14ª a Jezebeadbe, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Ezir, a 18ª a Apises, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jeesquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maazias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. E do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Isias era o primeiro. Dos Isaritas, Selomete, dos filhos de Selomete, Jaate. E dos filhos de Hebron, Gerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro, Jecameão o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir. O irmão de Mica, Isias. Dos filhos de Isias, Zacarias. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jaazias, Beno. Dos filhos de Merari, de Jaazias, Beno e Soão, Isaccur e Ibre. De Mali, Eleazar. E este não teve filhos. Quanto a Quis, dos filhos de Quis, Jerameel. E os filhos de Muzi, Mali e Éder, e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. Estes também lançaram sortes como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, e Zadoque, e Aimeleque, e os chefes das famílias entre os sacerdotes e entre os levitas. Assim fizeram tanto os pais principais como os irmãos menores. 1 Crônicas, capítulo 25, versículos 1 a 31. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, e de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, com símbolos e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo das ordens do rei Davi. Quanto a Jedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias e Matitias, 6, a cargo de seu pai, Jedutum, o qual profetizava com a harpa, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto a Emã, os filhos Buquias,
Matanias, Uziel, Zeboel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romante-Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei nas palavras de Deus, para exaltar o seu poder, porque Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção de seu pai, para a música da casa do Senhor, com saltérios, símbolos e harpas, para o ministério da casa de Deus. E Asaf, Gedutum e Emã estavam sob as ordens do rei. E era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor. Todos eles mestres, 288. E deitaram sortes acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda a Gedalias, e ele e seus irmãos, e seus filhos, ao todo eram 12. A terceira a Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta a Isri, seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta a Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta a Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima a Jezarela, seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava a Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12. A nona a Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A décima a Simei, seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima a Azareel, seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima a Asabias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª a Subael, seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª a Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª a Jeremote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª a Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª a Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª a Anani, seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª a Malote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª a Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª a Otir, seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª a Gidalte, seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª a Maaziote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª a Romante-Ezer, seus filhos e seus irmãos, 12. Primeira Crônicas, capítulo 26, versículos de 1 a 11. Quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Josabade, o segundo, Joá, o terceiro, e Sacar, o quarto, e Natanael, o quinto, Amiel, o sexto,
Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos, que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed e Elzabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos estes foram dos filhos de Obed-Edom. Eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes e de força para o ministério. Ao todo 62 de Obed-Edom. E os filhos e os irmãos de Mesalemias, homens valentes, foram 18. E de Oza, dentre os filhos de Merari, foram filhos Sinri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. A Deus toda honra e toda glória. Encerramos a leitura do dia 17 de julho de 2021. Deus abençoe você e toda a tua família, em nome de Jesus. Te aguardo amanhã para a leitura do dia 18 de julho, se Deus nos permitir. Fique na paz, meu amado irmão, minha amada irmã. Glória a Deus.